Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O anjo da morte me visitou? O moço que nos conta esse relato diz que gostaria de compartilhar essa história conosco, porque até agora a única pessoa que sabe dessa história é a mãe dele. Ele diz que pode ser que não seja algo muito assustador, mas para ele é uma experiência que ele vai levar para a vida toda. Ele decidiu contar depois de ver outros relatos a respeito da morte. Qual a forma com que ela se apresenta? Como é a hora da passagem para a morte? É igual ou é diferente para cada pessoa? É um anjo ou alguma outra coisa que vem buscar a gente? E isso que aconteceu com ele foi em 2016. Ele não lembra mês, dia exato. Mas ele diz que desde criança ele sofre com enxaqueca, que na adolescência piorou e depois dos 20 anos se tornou algo praticamente insuportável. Mas ele diz que as enxaquecas dele não acontecem sempre. E quando elas vêm, elas meio que dão um sinal antes. Então ele percebe que vai ter enxaqueca, ele já toma o medicamento antes que ela se manifeste, sabe? Ele toma o medicamento, ele pode dar uma descansada, ficar lá fechadinho no quarto, até passar de vez, né? Ou seja, antes da enxaqueca se manifestar. Então nesse dia aí de 2016, ele tinha sentido alguns sintomas fracos, como sensibilidade à luz, qualquer barulhinho incomodava. Então, seguindo as recomendações médicas, ele tomou aquele medicamento e foi descansar, repousar, ficar deitado, quietinho. Ele conta que era verão, então ele ligou o ventilador, mas deixou o ventilador longe, né? Porque estava muito calor. Deixou o ventilador longe por conta do barulho. E aí apagou a luz e se deitou. E aí, como deveria acontecer, como sempre acontecia, de costume era isso, quando ele fazia esse procedimento, a dor ia embora. Tudo sumia, só que dessa vez foi diferente. A dor começou a piorar, ficar cada vez pior e ele começou a entrar em desespero. Chegou uma hora que ele achou que os olhos dele fossem saltar da órbita, forem sair da cabeça, de tanta dor que ele sentia. Mesmo estando no escuro, o que geralmente aliviava aquela dor, não estava adiantando. Diz que era uma dor aguda, doía até o ouvido e com o tempo o menor movimento era incômodo, até respirar fazia doer, fazia com que os olhos dele doessem por dentro. E aí teve uma hora que com muito esforço ele conseguiu se levantar para desligar o ventilador e conseguiu chamar a mãe dele para ela trazer mais um remédio para ele. Mas ele não contou o que estava acontecendo, porque ele não queria preocupar a mãe e também não queria ser levado para o pronto-socorro. E a dor continuava aumentando. Ele disse que é a pior dor que ele já sentiu na vida. Ele conta que ficou imóvel na cama até que começou a se sentir estranho. E aí ele apagou. Ele acha que ele desmaiou. E a hora que ele acordou de novo, a dor ainda estava lá, mas alguma coisa estava estranha. Alguma coisa estava diferente. E ele começou a sentir um ar estranho no quarto. Ele disse que não pode dizer que era algo bom, mas também não pode dizer que era algo ruim. Assim, ele não sabe explicar o que era aquilo. E de repente ele começou a sentir como se alguém estivesse cobrindo ele com um lençol frio. Ele diz assim, imagina que alguém colocou um lençol no congelador e aí tirou de lá e vem te cobrindo. Desde o pé e vem subindo com aquele lençol gelado em cima de você. Era essa a sensação. Ele podia sentir aquele frio subindo pelos pés, pelas pernas e vinha subindo. E a única coisa que ele conseguia pensar, mesmo com dor, mesmo sem conseguir pensar direito com aquela dor, a única coisa que vinha à cabeça dele era fazer uma oração e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele não conseguia abrir os olhos nem se mexer. Não que ele estivesse paralisado com a paralisia do sono lá, não. É que ele sentia uma presença tão estranha no quarto que ele não queria se mexer de medo. Ele ainda sentia a dor e aquela sensação de estar sendo coberto lá pelo lençol gelado. E aquele lençol veio subindo aquela sensação até chegar no peito, perto do pescoço. E o último pensamento dele, ele diz que se lembra muito bem, foi o de entregar a sua alma a Deus. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas sabia, de alguma forma,
que ele estava sendo levado desse mundo. E com muito medo, a única coisa que ele conseguiu fazer foi fazer uma oração, né, pedindo perdão a Deus e tal, e ficar quieto esperando. Foi aí que outra coisa estranha aconteceu. Depois de fazer a oração, pedir perdão, tudo mais, e ele ficou quieto, diz que veio uma calma tão grande nele, e ele sentiu claramente aquele lençol gelado voltando, descendo pelo corpo dele, sentiu o calor voltando ao corpo, e a dor passou quase que de imediato. Ele ainda ficou deitado, parado por um tempo, com medo de se mexer. Mas aí então a mãe dele abriu a porta do quarto, querendo saber como ele estava, se estava tudo bem, se tinha melhorado. E aí nessa hora que ele se tocou que estava tudo certo, tal, aí ele se tranquilizou, conversou com a mãe, contou tudo que tinha acontecido. A mãe dele nunca duvidou de nada do que ele contou, do que aconteceu com ele. Aí ele foi para a sala, ficou sentado um tempo no sofá, a mãe dele foi lá fazer alguma coisa para ele comer. E até hoje ninguém gosta de tocar muito nesse assunto, acho que nem ele nem a mãe. Porque foi uma experiência aí, talvez de quase morte. Mas ele diz que tem outras experiências com coisas que nunca estiveram ou nunca foram desse mundo. E ele acha que é algo de família, porque a bisavó dele tinha experiências desse tipo, a mãe dele já teve algumas também. E ele diz que quando for se sentindo à vontade, ele vai contando as outras experiências, afinal, aqui é o único lugar onde ele se sente confortável bastante para compartilhar essas histórias. Transição para o mundo espiritual. A moça que nos conta esse relato diz que quando ela tinha aproximadamente 8 anos de idade, isso em 1996, a família dela foi assolada com a notícia de que a avó dela estaria com câncer no esôfago. Ela diz que se lembra quando a avó foi diagnosticada, que imediatamente começaram com tratamento, só que a doença já estava no estágio avançado. Então não tinha muito que os médicos, não tinha muito o que fazer. Então eles passaram apenas alguns medicamentos para a dor e cuidados paliativos para serem feitos em casa. Pouco a pouco a avó dela começou a definhar, ela já não conseguia comer nem beber direito e ela ficou tão magra que a mãe dela carregava ela pela casa, sabe? Carregava a avó, a mãe da moça que nos conta o relato, carregava por toda a casa como se fosse um bebê, de tão magrinha que ela estava. E nessa época ela conta que era apenas ela, a irmã, a mãe e a avó na casa. E todas dormiam juntas no mesmo quarto porque a avó dela precisava de cuidados o tempo todo, para remédio, para tudo. Menos de um mês se passou desde o diagnóstico da doença e eles começaram a ouvir a avó todos os dias, durante a noite, conversar com alguém no quarto. A princípio eles achavam que ela estava sonhando. Mas aí começaram a prestar mais atenção nos diálogos dela. E toda noite era a mesma coisa. Ela mencionava o nome de alguns parentes que já haviam falecido, como se ela estivesse dialogando com eles. E ela perguntava: mas aí tem comida? Ai, eu tô com tanta fome. Ai, mas eu tô com medo de ir aí. Aí faz frio? A gente sente dor aí? E outras perguntas do gênero. Aí a mãe da moça que nos conta esse relato, preocupada com a situação, procurou a médica da família, que é espírita. Contou tudo o que estava acontecendo com a avó, né? E aí a médica disse: é comum que os espíritos dos nossos entes queridos venham ter conosco antes da nossa passagem, para nos preparar para essa passagem. E você pode se preparar que ela vai partir, e não demora muito, pois os parentes desencarnados vieram preparar o espírito dela já. E acredite, em menos de uma semana, a avó dela faleceu nos braços da mãe dela a caminho do hospital e com muito esforço a mãe dela conseguiu reanimar a avó e ela ainda ficou por algumas horas na UTI, até falecer definitivamente. Ela conta que ficaram tristes pela perda, mas felizes ao mesmo tempo por saber que ela estava bem, que já não sentia mais dor e que não estava sozinha em sua transição para o lado de lá, para o mundo espiritual. Tesouro ou apenas espíritos do mal? A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e diz que essa história é conhecida até hoje em uma cidade do interior da Bahia. Esse relato é contado pelos pais e familiares que já presenciaram o ocorrido.
Ela conta que o avô paterno, quando ainda jovem, ganhou uma casa de herança e essa casa foi construída longe da cidade. Ficava mais ou menos 1 hora de caminhada e também ficava a cerca de 1 quilômetro de outras casas ali da região afastada. E diz que essa casa foi passada de geração em geração aí na família do avô dela e que ela é tão antiga que as paredes são baixinhas, você tem que abaixar para passar pelas portas. Então o avô dela contava o que ele já presenciou nessa casa. Diz que ele via vultos, escutava pisadas, escutava passos durante o dia e durante a noite. E para fugir desse pesadelo todo, ele passou a beber. Vivia bêbado. Até que ele não aguentou. Chegou numa situação que ele não aguentou, juntou o dinheiro que tinha e começou a construir uma outra casa para ele. Enfim, essa casa foi trancada, mas a história dela é conhecida nessa cidade. Até que o avô dela se casou e teve seus filhos. E o pai da moça que nos conta esse relato, com 18 anos, também acabou que conheceu a mãe dela, se apaixonaram, namoraram e queriam se casar. Só que diz que o pai dela era muito humilde, não tinha condições naquele momento de comprar uma casa para eles. Então ele pediu aos pais dele, né, o avô da moça que nos conta esse relato, pediu aos pais se ele podia, né, se tinha um quartinho, alguma coisa na casa deles, para que ele deixasse ali a sua esposa ficar até ele poder construir uma casa, a sua futura esposa, né, ainda era noiva, até ele construir a casinha dele. Mas diz que a avó dela não gostava muito da mãe dela. Acontece que ela era muito ciumenta dos filhos e o pai dela, né, o filho aí, o pai da moça que nos conta esse relato, diz que sempre foi muito mimado pela mãe. Então por isso a avó tentou por várias vezes separar os dois. Mas aí o avô, vendo a situação, resolveu ajudar o filho e falou para ele: ó, filho, faz o seguinte, vai morar na casa do seu finado avô. Fica lá por um tempo até você construir a sua casa. E sem ter muita opção do que fazer, após o casamento, o pai dela se mudou com a mãe para essa casa assombrada. E eles contam que não passou um mês e eles começaram a notar coisas estranhas acontecendo na casa. Ela diz que o pai dela trabalhava o dia inteiro, ele praticamente só voltava para casa para dormir. Então a mãe dela conta as coisas que ela presenciava na casa. Diz que logo pela manhã ela já acordava e escutava galinha ciscando no terreiro. Acontece que até naquela época lá, eles ainda não tinham criação, eles não tinham nenhum animal ali no sítio, na casa. Ela escutava galinhas, ela escutava porco, escutava até cavalo relinchando. Quando ela saía olhar, não tinha nada. À noite a situação só piorava. Eram barulhos de coisas caindo no teto da casa, batidas na porta, e o pai dela levantava e ia olhar e não tinha nada. E ele ficava ali em pé, na porta da casa, lá fora, olhando para ver de onde que vinha o barulho. Não acontecia nada. Era só entrar, deitar na cama que os barulhos começavam. Parecia que era uma coisa de propósito para tirar o sono. Então eles notavam que quando recebiam visitas, e por lá ser um lugar longe, a visita vinha e dormia lá, né? Ficava lá pelo menos por uma noite. Quando eles recebiam visita, nada acontecia. Era só no momento quando eles podiam ter uma paz na casa que o bicho pegava. E aí, como eles perceberam isso, que as visitas tinham um efeito no paranormal que acontecia na casa, eles pediam para sempre que pudesse algum parente passar um tempo, ficar lá pelo menos um pouco, porque aí as coisas não aconteciam e eles poderiam descansar, dormir um pouco. Só que não era sempre que uma pessoa podia ficar indo lá. E acabaram que passaram por isso por anos. A mãe dela teve os primeiros filhos ainda nessa casa. Mas depois do nascimento do quarto filho, 2 meses depois, a mãe da moça que nos conta esse relato perdeu a mãe. Diz que foi uma época difícil, mas passou. E o interessante é que cerca de 6 meses depois disso, ela teve um sonho, ou uma visão, ela não sabe direito, com a mãe dela. E nesse sonho, entre aspas, ou essa visão, ela não sabe direito, a mãe dela dizia que a estadia dela ali naquela casa já estava longa demais, já tinha passado muito tempo naquela casa e que se ela não saísse de lá o mais rápido possível, a família dela seria totalmente destruída.
e falou também a respeito de uma parede da casa, que diz que a maldição toda estava nessa parede. E aí, quando a mãe dela contou o ocorrido para o pai dela, diz que ele ficou de pernas bambas, porque ele sabia de uma história desse tipo que o avô contou para ele, só que pediu que ele não contasse a ninguém, que ele mantesse segredo. Que basicamente tudo aquilo acontecia naquela casa porque havia um tesouro, dinheiro, um tesouro enterrado ali naquela casa há muito tempo. E o local onde isso estaria enterrado era justamente embaixo daquela parede. E o motivo por essa história se manter em segredo é que se alguém cavasse, tentasse pegar aquele tesouro, essa pessoa, após pegar o dinheiro ou o tesouro, teria apenas mais 3 dias de vida. E com medo de, mesmo sabendo dessa maldição, alguém querer derrubar a casa ou querer pegar esse dinheiro, ele resolveu manter em segredo essa história. Mas logo depois disso, essa história já começou a se espalhar e como a mãe dela havia dito no sonho, as coisas também começaram a piorar. O pai dela começou a beber também. As coisas que eles ouviam, agora eles passaram a ver. Eram pedras que caíam no telhado e quebravam o telhado da casa inteira. Pedras que vinham não se sabe-se lá de onde. Os barulhos dos animais ficavam também cada vez piores. E ela conta que ela escutava cavalo trombando na porta da casa, como se quisesse derrubar a porta. O pai dela não achava mais trabalho. Teve que tentar a sorte e ir para São Paulo. Fazendo isso, deixou a esposa com todas aquelas crianças sozinha naquela casa. A mãe dela, sempre com muito medo, mas também muito guerreira, passou por tudo aquilo sozinha. E logo depois que o pai dela voltou, ele deu um jeito de ir para Salvador e levou toda a família, deixando aquela casa maldita lá trancada novamente. E aí, com o tempo, ali em Salvador, eles tiveram mais 3 filhos, totalizando 8 filhos. E foi tudo dando certo aos poucos. E aí, depois de um tempo, com todos os filhos criados já e casados, exceto a moça que nos conta esse relato, que é a caçula, foi a única que ficou morando com os pais, pois era a caçula dos 8. Aí, depois desse tempo, surgiu um problema na família, com a irmã mais velha dela e com a família da irmã. Eles tiveram que sair da capital por um certo motivo. Ela teve que sair do dia para a noite de onde ela morava na capital. E a única forma de ajudar a filha que o pai dela encontrou foi falar para ela ficar naquela casa assombrada. Ela, o marido e os 2 filhos. Os 2 filhos já adolescentes. Isso aconteceu há uns 6 anos atrás. Então eles foram chegando na casa, deram uma reformada nas portas e no telhado da casa para ter um pouco mais de conforto e passaram a viver lá então. Mas não demorou muito para que as coisas estranhas começassem a acontecer com eles também. Bom, entre outras coisas, o cunhado da moça que nos conta esse relato diz que por vezes via a esposa dele deitada na cama com alguns homens estranhos. A irmã dela sentia presenças e também ouvia animais ali ao redor, sendo que não tinha nada, assim como a mãe dela ouvia também. E diz que até hoje é assim lá. Os 2 filhos adolescentes passaram a brigar muito e brigas tão feias que chegavam a levantar a faca um para o outro. Diz que o lugar foi se perdendo, principalmente por conta das brigas, que foi cada vez aumentando mais. Até que uma noite, no meio da noite, ela, a moça que nos conta esse relato, e a mãe receberam a ligação de uma outra irmã da moça que nos conta esse relato, outra irmã da moça que nos conta o relato. E essa irmã dizia que queria falar muito com a mãe dela, só que nesse momento a mãe dela já estava num outro telefone conversando com outra filha, ou seja, com outra irmã da moça que nos conta esse relato. Ambas ligaram porque tiveram um sonho e esse sonho foi tão perturbador que elas tiveram que ligar, cada uma morando num canto, tiveram que ligar no meio da noite para falar com a mãe. As 2 ao mesmo tempo. Nesse sonho que as 2 tiveram, aparecia o avô e ele dizia que ia acontecer uma tragédia na família e que era para elas salvarem essa pessoa, mas elas não sabiam quem era essa pessoa.
né? Não sabiam quem salvar, com quem ia acontecer essa tragédia. Só que assim que contaram essa história para a mãe da moça que nos conta esse relato, assim que contaram essa história para a mãe, ela já se tocou, é alguma coisa naquela casa. E já pegou o telefone para ligar para a filha. E já ligou para uns parentes para irem até a casa da filha dela, a casa assombrada, e ver o que estava acontecendo lá. Até que um tio delas foi para lá e quando chegou na casa, viu que a irmã dela estava sozinha, o marido estava bêbado, com as crianças, não sei, e ela estava sozinha, já começando a cortar os pulsos para se matar. Graças a Deus chegaram assim em cima da hora e depois disso os familiares que moravam lá ajudaram ela, deram total apoio emocional, cuidaram dela até ela ficar bem e sair daquela casa. A irmã mora naquela cidade até hoje, mas com uma vida totalmente diferente. E lá, acho que nessa cidade, todo mundo tem curiosidade de saber se existe mesmo um tesouro enterrado ali embaixo daquela casa. Mas o medo é maior ainda. Vai que alguém desenterra e 3 dias depois morre. O pai da minha amiga veio se despedir de mim no dia que faleceu. A moça que nos conta esse relato diz que tem uma grande amiga desde a época da faculdade e que o pai dessa amiga sempre foi muito gentil e tratou muito bem todas as amigas de suas filhas. Mas com ela, com a moça que nos conta esse relato, ele tinha um carinho especial, era como se fosse de pai para filha mesmo. Diz que ele sempre dizia que tinha 4 filhas, a amiga da moça que nos conta esse relato, suas 2 irmãs e a moça que nos conta esse relato. E um dia, olhando as fotos antigas do pai dessa amiga, viram uma foto da mãe dele. E ela conta que as 2 se assustaram quando viram, porque a mãe dele era igualzinha à moça que nos conta esse relato. Diz que é como se ela estivesse numa foto preto e branco com roupas ali dos anos 30 ou 40. Era ela, era igualzinho. Então, desde esse dia, ela e a amiga ficaram pensando se não era por isso que ele tinha tanto carinho por ela ser tão parecida com a mãe dele, aliás, idêntica. Só que ele ficou doente e uns 3 anos depois ele veio a falecer. E nesse dia todos ficaram muito tristes, é claro, mas que já era esperado, porque nos últimos dias ele tinha piorado muito e ele já era um senhor. Pois bem, ela foi ao enterro, diz que ficou sentada ali na primeira fileira, como se fosse da família, e realmente era como se ela fosse da família mesmo. Ela conta que ela e essa amiga são muito próximas até hoje, nem moram na mesma cidade mais. Estavam sempre juntas e quando saíam, perguntavam para as 2 se elas eram irmãs. E aí quando ela voltou para casa, nesse mesmo dia do enterro, lógico, ela estava muito triste, mas é uma pessoa muito calma e sempre pensa positivo. E aí ela foi dormir. E ela conta que o sono dela é muito leve. Se qualquer pessoa entrar no quarto, ela já acorda. E ela estava dormindo com a janela do quarto aberta, porque diz que não tinha problema, é um prédio. Então ela costumava dormir com a janela aberta e por isso também o quarto não ficava totalmente escuro. E aí ela acordou de madrugada, se sentindo observada. E aí quando ela olhou no canto do quarto, ele estava lá, com um semblante tranquilo, o pai da amiga dela, olhando para ela tranquilamente. Aí ele deu um sorriso e sumiu. Foi bem rápido assim. Olhou para ela, deu um sorriso e sumiu. Ela conta que nem deu tempo de falar nada. E ela acha que ele só veio ali realmente para se despedir. E ela conta que não teve e nem tem medo. Foi algo sim muito bonito. A oração para Santa Rosa Mística me salvou. A moça que nos conta esse relato tem 25 anos, mas diz que quando tinha 1 mês de vida foi diagnosticada com pneumonia dupla. Mas que como morava numa cidade muito pequena, ela foi encaminhada para Curvelo, em Minas Gerais. Cidade próxima delas, né? Mas é que era um pouco maior e tinha mais recursos. E ao chegar lá no hospital, ela teve uma parada cardíaca, o que a deixou ali no estado delicado devido à idade, 1 mês de vida. Com isso, a mãe dela, que é muito católica, se dirigiu à capela do hospital e ficou sentada lá quieta num canto. E então uma senhora de mais ou menos uns 40 anos de idade se aproximou dela e perguntou se poderia conversar com ela. E a mãe dela disse que sim.
Então a mulher escutou toda a história da mãe dela, o que estava acontecendo ali, o sofrimento dela. E em seguida a mulher relatou que ela estava lá só de passagem, que ela só estava visitando uma parente dela que estava internada. E pediu para que a mãe dela rezasse uma oração à Santa Rosa Mística, que ela ouviria o seu pedido e salvaria o seu bebê. E assim ela fez, ali naquele momento. E naquela mesma noite, de madrugada, ela já teve notícias de que a bebê estava ficando cada vez mais forte, com o choro cada vez mais alto e forte. No dia seguinte, ao procurar a mulher para agradecer, pela dica da oração, ela perguntou para as enfermeiras que estavam sempre ali por perto, mas elas disseram que não tinham visto uma mulher com aquelas características por ali. Não havia registros de nenhuma mulher daquelas características passado por ali. E isso é uma coisa que a mãe dela se emociona até hoje. E ela conta que estava procurando mais a respeito da história da Santa Rosa Mística e encontrou algumas características muito semelhantes ao caso dela, em relação às aparições da santa. E você tem uma história também? Manda pra gente! Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!